Bem-vindos ao Empresário Cast. Eu sou o Cândido Mesquita, fundador e CEO do Grupo N-Brand. E ao longo da minha carreira já tive a honra de formar mais de 1000 empresários. Este podcast é para quem deseja transformar a sua visão em realidade, aprendendo com histórias reais de empreendedores, estratégias de sucesso e a paixão por fazer acontecer. Se o seu sonho é empreender e alcançar o sucesso, está no lugar certo. Hoje tenho comigo alguém que há mais de 20 anos trabalha diretamente com aquilo que mais impacto tem em qualquer negócio. Vendas, crescimento, liderança, empreendedorismo. Jorge Balsa é empreendedor, ele próprio, especialista em vendas e Master Coach. Desde 99 que tem ajudado pessoas, equipas e empresas a crescer com mais foco, mais resultados e mais consistência. E hoje vamos falar então de um tema que qualquer empresário tem interesse, que é porque é que algumas pessoas vendem, porque é que algumas pessoas têm resultados e porque é que outras pessoas não vendem e porque é que outras pessoas não têm resultados. Jorge, meu amigo, bem-vindo. Como é que Gratidão. estás? Muito bem, muito obrigado. Obrigado. Jorge, nós trabalhamos juntos já há alguns anos e é um prazer enorme trabalhar contigo. Tens Igualmente. aqui ajudado muitos dos nossos empreendedores a ter mais resultados. Curiosamente, tens ajudado em vários aspectos, ou seja, muitas vezes aspectos ligados ao crescimento do negócio, ligados à liderança, à parte comercial, mas às vezes também entras em aspectos da própria vida pessoal, porque o ser humano é só um, então as Sem coisas dúvida. estão interligadas. No entanto, hoje não vamos falar especificamente acerca disso, mas eu tenho aqui uma pergunta de rajada para ti, Ok. Jorge. Então, vender é talento ou é treino? Sem dúvida alguma que para mim é treino. É treino, se calhar, de nos recordarmos quem nós somos da nossa essência. Porque nós temos a tendência a esquecer. Há algo que eu costumo tanto acreditar e proferir com tanta veemência que é a coisa mais natural do mundo para mim, que é a vida é uma venda. E Ok. quem será o melhor vendedor do mundo? É precisamente aquele ser com 3 quilos e qualquer coisa em norma, que quando abre a boca e faz bah, de repente tem toda uma família em cima dele para ver o que é que ele quer. É o melhor vendedor do mundo. Não precisa de falar, não precisa de saber pensar, não precisa de nada. Todos nós já fomos os melhores vendedores do mundo. Todos nós copiámos os nossos pais e conseguimos vender aos nossos pais a ideia para sempre obtermos tudo, pais e avós, etc., para obtermos Sim. tudo aquilo que quisemos na vida. Nós também, muito facilmente, quando fomos para a escola, tivemos que nos integrar num grupo. Tivemos que nos dar bem com a professora. Portanto, isso é vendermos a nossa imagem a outrem. A primeira namorada ou o primeiro namorado é uma venda. Uma entrevista de emprego, uma entrada na faculdade, tudo é uma venda. A vida é uma venda. A partir do momento que existe a pergunta eu quero, eu preciso, automaticamente estamos num campo de venda. Portanto, o treinar aqui significa ter consciência de. Ok. Portanto, qualquer pessoa que comece a ter essa consciência não necessita ter um talento natural. Necessita sim de se treinar para conseguir atingir grandes resultados. Ok, então, espetacular, mas porquê é que alguns empresários têm facilidade em vender e outros não têm? Abordarei isso mais na parte do empreendedorismo, porque aquilo que eu consigo assistir com mais frequência é uma falta de clareza estratégica do próprio empresário em si, daquilo que leva a empresa a ir para a frente. Ou seja, quando não existe clareza, é como nós estarmos a tentar caminhar por um terreno, mas com um nevoeiro extremamente denso. Em alguma altura vamos cair. Com a clareza no negócio, automaticamente o negócio é constituído por sistemas, portanto, essa clareza estratégica vai nos permitir implementar sistemas próprios para que a venda decorra de uma forma natural. Ou seja, quando é que a venda vai ocorrer de forma natural? Quando realmente o empresário agrega um valor único ao produto, bem, ideia ou serviço que apresenta. Ok, mas... Essa é a minha perspectiva. Correto, mas no entanto, ou seja, há empresários que evitam eles próprios vender, há empresários que acreditam que não são capazes de vender, e há empresários que pensam exatamente o oposto. Mas o que eu te queria perguntar é até que ponto o empresário que acredita que é capaz de vender e o empresário que não acredita que é capaz de vender, isso tem influência no resultado final da empresa dele? Tem uma influência muito grande, porque ao fim e ao cabo estamos a falar de uma crença limitante.
Eu posso dar um exemplo que ocorreu mesmo esta semana com uma franqueada da Anne Brand, Ok. que, plena de contentamento, a primeira coisa que fez na sessão foi dar um grito de festa a dizer: Jorge, consegui ultrapassar a barreira dos 3.000, que é uma coisa que eu nunca pensei conseguir. Ou seja, estivemos na sessão anterior a trabalhar uma crença limitante e todos os orçamentos, ela já é empresária há algum tempo, está num dos nossos bebés, e ela tinha a barreira que orçamentos acima dos 3.000 era impossível. Ok. Portanto, esta semana fechou 2 contratos acima dos 3.000. Ok. Só porque trabalhámos aquela crença. Ok. Portanto, o empresário que crê que não consegue vender, é essa crença limitante que poderá ser trabalhada se assim pretender, porque há pessoas que não querem trabalhar as crenças limitantes. Sim, Estão no seu direito. Totalmente, Também sim. estão no direito de ver o negócio correr como poderá correr num futuro próximo. Mas ao trabalhar dessa forma, automaticamente conseguem prosperar. Ou seja, acreditar ou não acreditar é meio passo. É tal e qual como nós acreditarmos em nós para conseguirmos convencer a nossa mulher a ir jantar fora, ou para convencer qualquer coisa na vida. Para acontecer. O acreditar é fundamental. Ok. Eu estava... O que estás a dizer é muito interessante, mas eu queria ainda puxar este assunto para outro nível. Ok. Que é... o empresário, ele pode estar envolvido na venda, não é? E no caso que tu disseste, então é um nível de empresário que ele está envolvido na venda. Corrija-me se eu estou errado. Certo, Está envolvido, certo. não é? Okay. Ainda, exatamente, pronto, é aí que eu ia chegar. Que ele pode estar ainda envolvido na venda, ou um empresário pode ter toda a parte das vendas delegada e então não ter nenhuma participação na venda. Mas aquilo que eu te ia perguntar é, os empresários de maior sucesso, em que não têm que participar na venda, será que essa característica de eles terem a capacidade de vender influencia diretamente no resultado das empresas? Toda e qualquer estrutura, toda e qualquer empresa vem à imagem e semelhança do seu líder. Ok. Imaginando qualquer empresa, imaginando o diretor-geral, que é contratado para assumir uma determinada posição. Se esse diretor-geral tiver todo um background na área comercial, evidentemente que é isso que vai ser mais alavancado nessa empresa. Tanto diretor-geral como o CEO. Okay. Se for mais ligado com a parte de RH, a empresa fluirá mais pela parte de RH. Se for da parte de produção de fabril, a empresa prosperará mais por essa área. Ou seja, em última análise, na minha ótica e de todas as organizações com que já trabalhei, é fiel a ideia de a organização é a imagem, o espelho do seu líder. Portanto, se ele tiver competências na área comercial, evidentemente que será sempre uma estrutura mais alavancada para a área comercial. Ok. Pois, porque a minha experiência é exatamente nesse sentido. Ou seja, coincidência ou não, que aqui não há coincidências, os empresários de maior sucesso que eu conheço, e os exemplos que nós conhecemos até externos, visíveis a toda a gente, são pessoas que têm capacidade comercial, porque lá está, e tu estavas a falar nisso, não é? Que é o vender não tem só a ver com a minha capacidade de vender um produto ou um serviço, tem a ver com a minha capacidade de eu conseguir vender conceitos, vender opiniões, não é? Influenciar. Portanto, então, ou seja, qual é que é o empresário de sucesso que não tem essa capacidade? Não existe, provavelmente. Não existe, sim, certamente. Agora, poderá eventualmente haver uma forma de desbloquear essa questão que, felizmente, já assisti a situações dessas. Há empresários que são relutantes, e cheguei a trabalhar com empresários que tinham vergonha de poder abordar alguém. E o que é que se revelou sempre ser essa vergonha ou ser essa falta de à vontade? Era não conseguirem reparar no valor grande que o seu produto iria acrescentar à vida de outras pessoas. Okay. E aí o truque do pensamento, o mindset que aí está e a crença limitante é: lá vou eu tentar impingir algo a alguém em vez de aquilo que é a realidade, quantas vidas eu vou conseguir transformar com o produto fantástico que eu tenho. Sim. Quando eu tenho consciência que eu aporto valor à vida de alguém com o meu produto, ideia ou serviço ou bem, automaticamente eu sinto-me totalmente empoderado para
conseguir vender o meu produto. Por isso é que o empresário que acredita veementemente no produto dele será o melhor vendedor do mundo, precisamente nessa área. Sim. Nessa e outras. Sim, isso é muito relevante e eu queria precisamente pedir-te que explicasse um bocadinho mais isso, ou seja, porque nós entramos numa área que para algumas pessoas é um termo que pode ser não grato, ou seja, estamos a falar do coaching, da programação neurolinguística, por aí fora, mas se alguém não gosta destes termos é porque na verdade o desconhece o que é que está por trás, certo? Não é? Porque é impossível hoje em dia. Ou seja, a pessoa pode usar com estes nomes, sim ou não, mas a questão é que este conhecimento aporta muitíssimo valor. Mas pronto, onde é que eu quero chegar, Jorge? Que é até que ponto o coaching, diretamente, pode ajudar, contribuir para quem tem limitações a vender ou quem acha que vender é errado, quem tem medo de vender, mas até que ponto essa pessoa pode usar o coaching para alterar isso? Coaching é uma palavra que tem sido muito disputada no mundo hoje em dia. As outras disciplinas que tu mencionaste anteriormente, só para acrescentar aí mais um contexto, eu gosto muito da psicologia da venda, que é algo que raramente é falado, mas para mim é das disciplinas mais importantes que existe, precisamente para conseguir desbloquear várias situações. O coaching só pode ajudar numa situação, e infelizmente há poucas dessas situações. É quando o ser humano concorda que necessita de ajuda. Porque é impossível ajudar alguém que não quer ser ajudado. Okay. É impossível contribuir para uma estrutura que não reconhece as suas áreas cinzentas. Portanto, o primeiro passo, por isso é que por norma associam mais as mulheres a uma área de desenvolvimento pessoal ou as mulheres a uma área de coaching. Porquê? Porque a mulher tradicionalmente está mais apta, tem mais coragem, porque pedir ajuda não é uma fraqueza, pelo contrário, é ter uma coragem incrível de reconhecer que eu posso ir mais além de uma forma mais simples, mais fácil, sem grandes trambolhões na vida. O homem, por norma, não tem essa característica bem patente, bem visível. A mulher tem mais. Agora, para se conseguir ajudar, basta quererem. É tal e qual como, já passaste por essa experiência certamente, ter um funcionário que tem muita vontade, quer aprender e quer evoluir, e ao lado um que tem até uma performance melhor, mas quer estagnar e ficar na dele e não precisa de ajuda, é um outsider. Tu ficarias evidentemente com aquele que quer evoluir. Claro. Conforme já conheço. Porque são essas pessoas que estão prontas a estender a mão, que aí existe toda a possibilidade delas poderem avançar. Ok. Jorge, vamos aqui progredir e eu queria falar um bocadinho, passando para o nível seguinte, que é a liderança de equipas de vendas. Ok. Como é que um líder, um empresário, consegue continuamente motivar uma equipa comercial? A partir do momento que uma equipa necessita de ser motivada, algo se passa de errado na estrutura, na minha ótica. Porque eu já assisti, tive várias equipas, trabalhei várias equipas. Assim que é necessário uma influência externa para aportar valor, significa que não existe uma clareza na mensagem no interior da estrutura. Ou seja, o próprio comercial em si não está a ver um valor na posição que ocupa e passa ao coletivo, contamina os outros comerciais. Se eu necessito de motivar a minha equipa, é significado que eles não encontram o tal valor na proposta que vão levar ao cliente. Ou seja, tal e qual como o empresário não acredita o suficiente que pode transformar vidas, também uma equipa que necessita de motivação extrínseca, que é a tal motivação externa, não está a ter o perfeito domínio emocional até dentro para conseguir entender que estão ali para auxiliar e para elevar resultados. Portanto, eu não acredito muito na motivação externa, porque grandes empresas ou mesmo pequenas empresas, pequenas estruturas que os comerciais encontrem o verdadeiro valor, automaticamente são eles com uma motivação intrínseca a puxar por colegas e por equipa. E aí o empresário já não necessita de se imiscuir tanto na área comercial, porque há empresários que não apreciam a área comercial. Gostam de alguém para vender e encontram alguém bom para vender, porque o empresário também tem que delegar, como é evidente. O empresário não é o maestro, não é o elemento não é todos os elementos da orquestra. E então, encontrando essas pessoas,
consegue passar a sua ideia de valor e ela é desmultiplicada por ter que estar. Algo que eu já assisti em várias empresas foi o que é que nós vamos dar mais ao nosso comercial, o que é que vamos acrescentar ao nosso comercial. E existe aqui uma coisa que e lá está, isto é mais psicológico ou neurológico que outra coisa. Já fiz vários testes que são extremamente curiosos. Tu apresentas um portfólio incrível a um comercial e ele durante os primeiros meses vai tirar 100% de partido daquele portfólio. Depois começa a cansar-se. Por isso é que as empresas, sobretudo de multiprodutos, estão sempre a acrescentar produtos novos na parte comercial, porque isso não dinamiza só o cliente, dinamiza o comercial em si. Okay. Já cheguei a trabalhar com comerciais, imagina, comerciais antigos numa empresa que vendiam metade da tabela de valores, metade da tabela de preços, metade do product range. Okay. E quando entrava um novo comercial, desde que não fosse contaminado, iria buscar produtos estrela onde os outros já não os viam há muito tempo. Portanto, trata-se da própria abordagem do comercial em si, da tal motivação intrínseca. Ok. Então, ou seja, o que estás a dizer, que é muito interessante, é que muitos dos comerciais de sucesso, a novidade para eles é importante. É sempre importante. Quando há uma novidade, é uma motivação extra, é algo fora daquele marasmo a que já estão habituados. Aliás, o nosso cérebro gosta imenso de desafios. E sobretudo quem está na área comercial aprecia bastantes desafios. E cada vez que há uma perspectiva nova, automaticamente aquele é o menino de ouro, é o novo produto estrela. Okay. Isto acontece em todos os mercados, desde o mercado de mass market de produtos de cosmética, que era mais a minha área de excelência, foi a minha área de excelência durante muitos anos, até o mercado imobiliário. Se de repente entra uma nova angariação de um apartamento premium ou de uma vivenda premium, muito provavelmente toda a gente naquela unidade, naquela loja, sim, gratidão, vai querer ajudar a vender aquela angariação. Porque é novidade, é um premium, é uma nova produto estrela. Então, ou seja, na ótica do líder de uma equipa comercial, onde essa equipa comercial tem motivação para bons resultados, que técnicas é que o líder pode usar para continuamente aumentar os resultados daquela equipa? Técnicas, estratégias, não é? Exato. Isso é uma tricky question. Sempre. Aquilo que eu considero que é importante em primeiro lugar e vejo nos empresários é a identificação das necessidades do ser humano em si. Ou seja, se eu tiver alguém a trabalhar comigo ou se eu tiver um empresário que esteja bem a nível pessoal, isso vai se repercutir no trabalho. Muitas vezes, conforme tu disseste no início, e é aquilo que espelha também a raiz do meu trabalho, muitas vezes eu tenho sessões programadas, tenho um rumo bem definido para trabalhar com o meu empresário ou com o meu comercial e tenho que fugir radicalmente a esse número porque aconteceu um episódio qualquer na vida pessoal que, se não for resolvido, eu sei claramente que ele não vai ter uma boa performance no trabalho. Porque essa questão de trabalho no trabalho e casa em casa é excelente, contudo, o ser humano não tem uma aptidão emocional tão forte a nível de gestão que permita colocar essa barreira aí bem fixa. Portanto, em primeiro lugar... Há sempre influência de um lado para o outro. Sem dúvida. Imagina um comercial que no domingo teve uma discussão incrível com a esposa em casa, na segunda-feira quando for trabalhar, certamente não estará no seu melhor. Certo. Provavelmente um sujeito um comercial que acabou de ser pai e é a pessoa mais radiante do mundo, se calhar essa semana leva tudo à frente. Sem dúvida. Sim. Portanto, porque estamos a falar ao fim e ao cabo do subconsciente e só o facto de nós nos apercebermos do lado humano da nossa equipa, eu diria que essa é provavelmente a melhor estratégia que existe. Existem vários estudos que apontam um dado muito curioso, que é: as pessoas não se despedem de um trabalho. As pessoas, por norma, despedem-se de um patrão ou despedem-se de um líder. Ok. E vários estudos, já de âmbito científico, precisamente, que apontam nesse sentido. Portanto, quanto mais o líder conseguir agregar o fator humano e estabelecer aquilo que é a comodidade empresarial, a cultura da empresa, isso passa também para as equipas, como é lógico, quanto mais coesas forem as equipas, creio que
é o truque verdadeiro. Não é necessário arranjarmos aqui artimanhas ou artifícios ou premiação extra, porque quem está bem automaticamente tem melhor performance, evolui mais. E aí mesmo a grande nível empresarial temos estruturas como a Microsoft ou a Google, com o tipo de escritórios, o tipo de ambiente que proporcionam. Temos a cultura japonesa com todos os mandamentos que aplicaram nas empresas, desde a parte do lazer até instalações específicas para as pessoas descansarem, para fazerem o seu yoga, para fazerem whatever. É cuidar do lado humano. E ao cuidar do lado humano, automaticamente o lado profissional terá melhores resultados. Ok. Mas há uma outra componente que eu gostava de trazer aqui para a nossa equação, que é disciplina. Então, como é que tu vês a disciplina ligada aos resultados de uma equipa comercial e o que é que um empresário pode fazer em relação à consistência da disciplina na sua equipa? Ok. Isso é uma área sensível. Vou tentar conter-me, porque eu já trabalhei em estruturas que me chamaram espartano. Ok. Disciplina, ou quase uma postura estoica, é algo que eu defendo bastante, porque sem disciplina é impossível nós termos resultados. Aquilo que tu há pouco estavas a falar, como é que eu vou trabalhar a motivação? Eu até posso fazer qualquer coisa para, hipoteticamente, no engano, colocar o meu comercial lá em cima com uma motivação porreira. Posso-lhe pagar um evento, posso-lhe pagar um jantar, um almoço, posso pô-lo a falar com uma pessoa que o vai colocar nas nuvens, posso inclusivamente levá-lo ao melhor do mundo, ao Tony Robbins. Se falando de coaching, é precisamente reconhecido como o Tony Robbins. E eu pago ao meu comercial um evento do Tony Robbins, ele sai de lá, consegue levar o mundo às costas e consegue ir até à Lua. Passados 3 meses está na mesma. Portanto, isso é motivação. Disciplina é fazer com que haja uma clareza estratégica una e que haja um tipo de procedimentos que leva a que inevitavelmente o sucesso seja capacitado. Okay. Ou seja, é seguir a receita do bolo, tal e qual como diz um amigo meu. É seguir uma receita já previamente estabelecida para o sucesso, e todos esses passos vão evidenciar precisamente esse sucesso final. A disciplina é ponto fundamental, tanto na vida empresarial, como na vida comercial, como na própria vida pessoal. Portanto, eu defendo disciplina, não querendo ser muito espartano ou estoico, eu defendo disciplina ao máximo em toda e qualquer postura a nível da vida. Estamos alinhados. Já vamos aqui a falar um bocadinho sobre empreendedorismo real. Ok. Muitas pessoas querem empreender, mas poucas pessoas, na verdade, empreendem. Porquê que isto acontece? Na tua opinião? Há vários fatores que levam as pessoas a querer empreender. Muito no mercado, daquilo que eu assisto, são pessoas que se cansaram de trabalhar para outrem e então decidem fazer o seu próprio posto de trabalho. Agora, por norma, esse aspirante a empresário, por assim dizer, tem uma ideia que quer implementar, implementa e começa a obter alguns resultados. E, infelizmente, muitos param quando atingem aquele ponto de agora está bom, agora para mim já chega. Porque há um desconforto muito grande a dar o próximo passo. Então isso é aquilo que eu chamo de nano-empresário. Existem os médios, os pequenos, os micro. Eu chamo isso de nano-empresário porque a pessoa de facto quis libertar-se, mas quis libertar-se apenas das amarras ou ter um patrão a quem deveria de apresentar resultados. Decidir pela via pessoal. O que é que acontece aqui? A esmagadora maioria tem falta de conhecimento das próprias leis do empreendedorismo e do que é o empreendedorismo em si. Então chega ao limite dos seus recursos e automaticamente dar o salto de crescimento a uma dor tão grande porque não consegue identificar as áreas cinzentas, porque é só na cabeça do empresário que isso acontece. Porque de facto é não saber, é desconhecer aquilo que não sabe. E como pensa que existe uma dor extrema para dar o próximo passo, automaticamente permanece ali durante a vida inteira. E nós temos, e ainda bem, há lugar no mercado para todos. Sim. Se formos a imaginar exemplos muito claros,
um senhor que seja carpinteiro, que trabalhava para outrem, decide abrir a sua carpintaria, decide trabalhar o resto da vida inteira na sua carpintaria, feliz, encantado da vida, pode ser o maior mestre do mundo, fica realizado, fica contente, nunca vai escalar para fazer um IKEA vindo dele. Certo. Ok? Outros exemplos poderia encontrar, há múltiplos exemplos, uma oficina, qualquer coisa. É um bom exemplo disto. Agora, empreender é, na realidade, querer crescer. Porque algo que a maioria dos empreendedores não tem em mente é que, de facto, eles têm algo tão interessante para acrescentar ao mundo, porque ficarem só limitados para eles próprios. Uhum. Mas custa dar esse pulo, custa dar esse salto. É aí que eu gosto, é um nicho que eu gosto muito de trabalhar, gosto bastante de trabalhar, porque quando existe uma noção de ajuda, quando existe o tal pedido de ajuda, são pessoas que estão muito abertas a, de repente, limparem as áreas cinzentas ou descobrirem que aquilo que eram as áreas cinzentas delas, ao fim e ao cabo, são áreas multicoloridas que podem trazer grandes projetos para auxiliar inúmeras pessoas. Sim. Portanto, é essa dificuldade que eu encontro. Aliás, existem vários bloqueios. Há o bloqueio desse empresário, quando chega ao limite das suas capacidades, automaticamente não quer progredir. Depois existe outro limite, que é quando o empresário tem uma ou duas pessoas a trabalhar para ele, então aí já chega a outro limite, que é: eu não consigo dar mais conta do recado. Eu já tenho esta gente, chega perfeitamente bem, eu já lhes consigo pagar os ordenadozinhos ao fim do mês e isto já dá para a minha vida, e se eu continuar assim já dá para eu me reformar. E estagna ali também, é o segundo ponto de estagnação. Ok. E depois o empresário que passa isso e já começa a ter uma mentalidade mesmo de expansão, aí o céu é o limite. Certo. Sim, isso é algo muito claro, não é? Porque lá está, como tu dizias, portanto, ser empresário, e pegando no teu exemplo da orquestra, implica que a pessoa perceba e consiga ter uma equipa que vai aportar valor, cada um na sua parte, para um todo. E lá está. E quando tocam em conjunto, produzem uma sinfonia, produzem uma música, não é? Mas realmente essa mesma música, ela pode ser executada apenas com um instrumento ou dois instrumentos, não é? Não tem que necessariamente ser executada com 10 instrumentos, 20 instrumentos. Absolutamente. Sim. E dentro disso, a capacidade, ou seja, o empresário que tem uma empresa que fatura 200 mil, este mesmo empresário com a sua mesma empresa que não faturar 200 mil, mas sim a faturar, por exemplo, 800 mil a 1 milhão, a questão é que, sendo ele a mesma pessoa, ele, de certa forma, é uma pessoa diferente daquela que faturava 200 e aquela que fatura 1 milhão, porque há capacidades que ela vai adquirir e trabalhar que lhe vai permitir, então, operar uma empresa de 1 milhão em relação a uma empresa de 200 mil. E daquilo que tu estavas a colocar, realmente há muitos empresários e nós conhecemos casos desses, não é? Onde a pessoa chega àquele determinado ponto e tem um desconhecimento, e então este desconhecimento diz: ok, eu vou-me manter aqui porque aqui está bom, está confortável, está quentinho. Precisamente. Não é? E mantenho-me aqui. Lá está. Dentro disso é que, e aqui falando do contexto da Ayn Rand, o terem os pares que veem, ou seja, eu faturo 200, mas eu tenho outra pessoa ao meu lado que fatura 600. Exato. Não é? Eu faturo 200, mas eu tenho uma pessoa ao meu lado que fatura 2 milhões. Não é? Eu tenho 200, mas está uma pessoa que está a começar que fatura 50 mil. Portanto, dentro disto, ou seja, os sistemas, não é, que nós usamos e que transversalmente se usa, é precisamente a questão de capacitar o empresário para ele chegar a outros níveis. Na tua opinião, o que é necessário acontecer para desbloquear mentalmente um empresário que está na zona de conforto dele? Ok, vamos a alguns pontos que eu gostaria de aproveitar aquilo que tu disseste. Na realidade, concordo inteiramente contigo e ainda eleva um pouco mais, porque aquele empresário que chega a 1 milhão, conforme tu estavas a mencionar muito bem, não é onde ele chegou, é precisamente a consubstanciar que tu disseste, quem é que ele se tornou, que nova versão ele se tornou de si próprio para alcançar 1 milhão. É uma pessoa radicalmente diferente. É uma pessoa que desbloqueou
É uma pessoa que não teve receio e que o seu pensamento permitiu ir à frente. Onde é que muitas vezes este pensamento fica bloqueado? Na noção de delegação do empresário. Ok. É aquela ideia de ninguém faz tão bem quanto eu. Ninguém conseguirá fazer isto da forma como eu faço. E, na realidade, não existem duas pessoas idênticas no meio de 8 bilhões e tal que já somos. Agora, o saber delegar é o grande problema, mesmo muito grande problema, da esmagadora maioria dos empresários. Já assisti a variedíssimos empresários contratarem pessoas para determinado tipo de posições que automaticamente assumiram, começaram a executar e ponto final. Evidentemente dá asneira. Porque o saber delegar para se crescer como empresário é uma ciência, é um conhecimento bem aportado ao empresário em si. Ou seja, existem 3 pontos fundamentais no delegar. O primeiro é ter consciência da pessoa que ali está e executar a tarefa para a pessoa visualizar como é que a tarefa se executa. Até pode não ser um empresário, pode ser alguém que já esteja lá, que domine a mestria do trabalho melhor que o empresário. Portanto, há que colocar a pessoa numa perspectiva de espectadora. Para quê? Para lhe dar a expectativa também o que é que esperamos dela, o que é que esperamos que ela cumpra. Como é que ela pode cumprir? Já viu o exemplo. O segundo passo é precisamente acompanhar a pessoa a fazer. O terceiro passo é controlar. Já não estar ali com a pessoa, mas sim controlar a performance da pessoa. E que necessita. Todos nós necessitamos ser controlados. A psicologia já explicou isso imensas vezes. Nós, se não tivermos ninguém para dar contas de nada, nem que sejam nós próprios, sermos responsáveis por isso, nós não vamos conseguir um grande sucesso. O ser humano necessita de prestar contas a alguém. E então, esse espaço da delegação é uma situação que aporta por ela própria um grande crescimento ao empresário, porque o empresário tem a plena ideia que aquilo está a fazer segundo as suas normas e regras. Nunca vai ser tão bem feito quanto ele. Daí, se calhar, a 1 ou 2 meses, ele é surpreendido. Porquê? Porque permitiu que as pessoas voassem. Agora, o empresário prende-se muito nisso. A resposta à questão que tu colocaste, que era precisamente o porquê de a pessoa desbloquear, como é que a pessoa pode desbloquear, certo. Saber abrir mão, não querer controlar tudo. Evidentemente que estar numa posição de estratégia é ter uma noção de controle, porque temos que controlar a parte de gestão e a parte operacional. Sim. Contudo, não podemos estar a controlar tudo ao pormenor, ao detalhe. Sim. Também não significa que sejamos irresponsáveis, mas saber delegar, e em Portugal, muito honestamente, poucos são aqueles que sabem delegar. Sim, isso é muito interessante porque lá está, e há muitos empresários e há uma história que me toca, porque deixa-me fazer 2 anos, estava numa situação com a família no Algarve e estávamos a tentar ver um espetáculo do Sr. Jorge que se passava na praia e então nós não conhecíamos muito bem a logística e não tínhamos um bom lugar para ver. Era um espetáculo gratuito na altura do verão, no dia 15 de agosto, numa festa que é feita em Albufeira e então, ou seja, nós estávamos ali e entretanto vimos um restaurante que funcionava também com um bar e que tinha vista privilegiada para o espetáculo. E nós dissemos, ora bem, aquelas pessoas que foram jantar ali é que foram inteligentes. Exato. Porque realmente ficaram com um lugar privilegiado. E então aproximámos-nos e eu falei com os empregados do bar e disse, do bar, restaurante, e disse, olha, é possível entrarmos, a gente consome e tal, e ele disse, não é possível, nós estamos completamente cheios, estamos lotados, não é possível. Eu, pronto, agradeci e fiquei ali próximo e passado uns segundos ouço uma pessoa a dizer, ao Cândido, e quando olhei, estava a vir na minha direção uma pessoa que eu estava a reconhecer e tinha sido meu aluno num curso de liderança, que hoje em dia esse curso é só para os nossos franqueados e alguns convidados, mas então nessa altura nós vendíamos esse curso externamente e ele tinha sido meu aluno. E quando ele também veio falar comigo
e disse: ó Cândido, nós vamos arranjar a solução para ti e para a tua família para entrarem aqui. Fantástico. E assim foi. Passado 1 minuto ou 2, estavam-nos a abrir, no caso aquelas fitas que eles colocam a proteger, portanto abriram a fita, nós entramos e juntámos-nos à mesa dele, que ele estava com a esposa, com amigos, com o filho. E então ele disse: ok, quando eu te vi, tinha que arranjar alguma forma de tu entrares, porque eu tenho-te uma gratidão gigantesca. E eu, mas porquê? O que é que se passa, etc. Ele disse: não, lembras quando eu fui teu aluno na altura, a minha empresa faturava, agora vou dizer números aproximados, acho que era em torno de 1 milhão, uma coisa qualquer, e hoje em dia fatura 8 milhões. E eu disse: então o que é que mudou? Ele mudou a delegação. Exato. Mudou a delegação. E ele disse que uma coisa que aprendeu comigo, lá está, e é aqui que eu queria chegar, que é perfeição não existe. Portanto, perfeição não existe, por perfeição existe algo momentâneo, mas não é algo contínuo. E aquilo que eu ensino, este empresário especificamente captou muito bem, é que para a empresa crescer vão sempre existir danos colaterais. Evidente. Ou seja, vai sempre existir alguma situação que não vai funcionar tão bem. Isso é absolutamente normal. Tal como numa microempresa ou nanoempresa, como estavas a dizer, até de uma pessoa só, é impossível esta empresa ter sempre a performance no máximo e estar sempre a 100% da qualidade. Evidente. É impossível. Portanto, então, ou seja, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que, naturalmente, quando nós crescemos e nós delegamos mais, vão sempre haver alguns processos que aqui ou ali vão falhar. Agora, a questão é que qual é o preço de não crescer em relação ao preço de crescer? Qual é que é a satisfação dos clientes num caso ou no outro? Porque uma empresa que não cresce, ela também, ou seja, um empresário que não delega, ele na verdade está também a comprometer a qualidade de serviço. Porquê? Porque se ele não tem tempo, significa que ele não pode pesquisar melhores formas de fazer, ele não consegue satisfazer o cliente de forma contínua, em sentido progressivo, crescente. Então, ou seja, a equação, não há uma decisão perfeita de dizer aqui está completamente correto e ali está completamente errado. Não, há sempre prós e contras em cada uma das decisões. Então a delegação é exatamente isso que é, ou seja, a delegação é dar oportunidade para a empresa crescer, para os clientes serem mais bem servidos, para a empresa ter disponibilidade financeira para fazer pesquisa, inovação a favor dos clientes. Portanto, então, a delegação, sem dúvida, que é o grande interruptor, trigger desta situação. Jorge, não resisto a fazer-te aqui umas perguntas nesta nossa reta para os nossos empresários. E uma pergunta que eu tinha para ti era: se hoje em dia tivesses começar do zero, o que é que fazias, meu amigo? Especificamente nos primeiros 90 dias, só para complicar um pouco. Nos primeiros 90 dias. O que é que fazias? Com o conhecimento que tenho hoje em dia ou a zero? Não, o conhecimento que tens hoje em dia, claro. Com o conhecimento que tenho hoje em dia, se tivesse que começar do zero, ia aproveitar. Eu tenho uma forma de gestão muito particular que já foi muito criticado, eu gosto com pouco tentar fazer o máximo, tentar fazer muito. Portanto, o que é que com pouco hoje em dia se consegue fazer muito? Começar com redes sociais, que é algo que muito honestamente nunca trabalhei, estou por vicissitudes ter que trabalhar hoje em dia, mas começava com redes sociais a apresentar o meu produto e ideia bem ao serviço, para começar a arranjar uma posição de autoridade no mercado e conseguir obter uma massa crítica para eu poder depois vender algo que lhes aporte valor. Agora, eu teria que descobrir inequivocamente o meu target, a minha persona, a quem é que eu iria vender. Portanto, os primeiros 90 dias eu fazia precisamente isso, identificar quem é o meu cliente, como é que eu vou passar uma imagem de autoridade e que dor é que eu vou poder cobrir neles. Isso, e eu identificaria isso nos primeiros 90 dias e começava já a estabelecer o meu ponto de autoridade. Em qualquer área que fosse. Evidentemente que a minha área de excelência hoje em dia é o acompanhamento no empreendedorismo e ajudar empreendedores a darem os saltos sem passarem por tantas dores de cabeça. Era nessa área que eu iria. E os 90 dias seria bombardear o mercado só, atenção, eu estou cá e se calhar ainda percebo do assunto. Espetacular. E ainda neste âmbito, o que é que tu achas que é mais importante no início de uma empresa? O produto, as vendas ou a mentalidade do empreendedor? Evidentemente que toda a minha vida
me diz assim, são as vendas. Agora, se nós formos para um empreendedor com uma mentalidade não proativa, não de crescimento, tudo o resto cai por terra. Eu sou tendencioso a falar porque mesmo em grandes organizações onde existe um diretor de recursos humanos, diretor comercial, diretor financeiro, etc, etc, eu continuo a defender que, atenção, que sem o comercial vocês não existiriam. Porque para mim, continua... Tudo é importante numa empresa, mas eu posso ter o melhor produto do mundo. Se eu não conseguir vender, automaticamente eu não tenho empresa, não tenho forma de poder pagar a estrutura. Por isso é que para mim, e é de coração, a parte comercial é mais importante. Agora, pensamento destruturado destrói qualquer área comercial. Ok. O produto até pode não ser um produto de excelência, mas há aí tanto produto de excelência a ser tão bem vendido que ao fim e ao cabo o que menos importa aí é o produto. Portanto, eu colocaria mentalidade do empreendedor, área comercial e produto. O produto pode ser sempre afinado. A mentalidade do empreendedor é mais complexa. É mais complexa. A gente também trata disso, mas é mais complexo. Também tratamos disso, sim, exatamente. Mas apresenta mais resistência. Especialista nessa área. Jorge, novo empreendedor, com franchising ou sem franchising? Defendendo eu que qualquer empresa deverá começar por uma clareza estratégica, seguidamente, antes de passar à expansão, ter uma boa compreensão do sistema, da parte sistémica, da parte de processos, para poder ficar bem sedimentada. Quem é que não iria por um franchising? Essa é a minha pergunta. Quem é que não iria? Se eu tenho um sistema montado, se eu tenho um sistema provado, se eu tenho uma máquina a funcionar que dá provas que eu não tenho que passar 90% do meu tempo a investir em algo que desconheço, seria loucura não optar por um franchising. Na minha ótica. Sim. Também, evidentemente, eu tenho tenho bastantes clientes que optaram pelo franchising, tenho clientes também que não optaram por franchising. E aquilo que eu posso dizer é que as dores de crescimento são manifestamente superiores e não é mensurável. As dores de crescimento que o empresário tem ao ter a possibilidade de obter um franchising e não ir por ele e quer fazer as coisas sozinho. É toda uma máquina. Aliás, aqui há uns tempos estive a fazer um pequeno estudo, conjuntamente com alguns colegas, que um empreendedor, para obter um negócio não pela via do franchising, para ter o equivalente a um franchising, e não estou a falar de franchisings de topo, o empreendedor teria que gastar entre 80 a 100 mil euros para ter exatamente a mesma estrutura e demoraria entre 2 a 3 anos a conseguir montar aquela estrutura. Ao passo que, através do franchising em si, estaríamos a falar de um valor 30, 40, 50 mil euros de investimento e está pronto a funcionar. Ou seja, não tem dores de cabeça. Não, posso, uma vez que eu não tenho filhos, posso passar por esta analogia que é entregarem-te a criança já com 4 ou 5 anos de idade, já não vais ouvir aquela choradeira toda. Sim, se bem que são momentos deliciosos, não tenho filhos, mas já acompanhei imensas crianças e com todo o gosto, com todo o amor do mundo, mas é entregarem-te aquela coisa fofa, sem teres que passar noites sem dormir e sem aquela choradeira Exatamente, toda, pronta já a funcionar e ser um homenzinho. Sim, sem dúvida que as noites sem dormir é a parte que todos os pais desejavam poder passar à frente. É a mesma coisa aqui com a parte do empreender por si próprio ou então ir para a parte do franchise. Isto analisando o mercado. Sem dúvida. Jorge, aquelas pessoas que estão à espera do momento certo para empreender, que conselho é que tu lhes darias? Isso é tal e qual como o empresário que está à espera do produto certo, do aprimorar, de ser mesmo algo único que tem para vender ao mercado. É assim, é andar e corrigir a rota pelo caminho, porque o momento certo acabou de passar. Não existe momento certo. É tal e qual como o conceito da perfeição que tu estavas aí há pouco a enumerar. E eu já trabalhei vários empresários no conceito da perfeição. Por exemplo, se eu estiver a falar com uma arquiteta e se ela disser: Jorge, não, isto tem que ser perfeito.
ela depois vai ver isto, ela vai se rir. Não, comigo tem que ser perfeito e as coisas para mim têm que estar perfeitas. Ok, tudo muito bem. Então a perfeição está tudo muito bem no teu caso. Agora imagina que vinha aí ver o teu trabalho e sentia aquela trava. Como é que é? Não me digas uma coisa dessas. Então, se ele visse o teu trabalho, o que é que iria apontar? A tua perfeição é a imperfeição dos outros. Portanto, o momento certo não existe. É tal e qual como a perfeição. O momento certo foi ontem. O momento certo é agora. Porque quanto mais tempo nós deixarmos passar, mais incerto é o momento e mais incerta é a vida. Portanto, quanto mais tempo se atrasa, menos se faz. Quando é que eu tomo aquela decisão? É o empurrar com a barriga do empresário ou de qualquer outra pessoa na vida. Mais vale feito do que perfeito. Porque quem busca a perfeição nunca vai ter uma ação. É tal e qual. Eu ontem estava a dar esse exemplo numa formação. Quem é o sujeito que todos vão admirar? É aquele que tem uns ténis fantásticos de corrida numa moldura lá exposto na sala? Ou é aquele que aparece já com os mesmos ténis, mas já sem solas e batidos de correr? Quem é que será que terá melhores resultados? Isso eu deixo no ar. Pois, sem dúvida. Jorge, muito obrigado. Gostava só de partilhar com a nossa audiência. Quem te quiser seguir, quem quiser saber mais acerca do teu trabalho, onde é que te pode encontrar? Gratidão. Através do meu Instagram, que eu finalmente deixei de ser uma baleia ou um fóssil, um fóssil social, jorgebalsa.pt no Instagram. Okay. Tenho outras redes sociais, LinkedIn também, mas através do Instagram depois terão acesso. Chegam a ter. Eu faço questão de tentar publicar o máximo de conteúdo gratuito possível para auxiliar, para dar consciência a toda a gente do que é do que é empreender, do que é empreendedorismo e do que é a área comercial. Portanto, é conteúdo que, conforme eu disse há bocado, eu já me considerei um fóssil de redes sociais. Portanto, é conteúdo que eu desenvolvo por norma ao sábado e ao domingo. Eu passo parte dos sábados e domingos a escrever para depois poder partilhar com todos. Portanto, já me perguntaram uma vez se era inteligência artificial. Eu, ok, ainda não cheguei lá. Já faço umas fotografias e já ponho uns textos feitos por mim. Inteligência artificial nunca vai substituir aquilo que de bom poderá vir de nós para fora. E eu estar a dar algo falso não o faria, e espero que os outros sigam esse exemplo também, porque temos tantas coisas boas, não utilizem essas coisas esquisitas. E então eu passo o meu tempo para fazer isso, para todos poderem usufruir. Pelo menos, se conseguir despertar algo em alguém, já fico extremamente feliz. Autenticidade. Jorge, muito obrigado. Gratidão pelo teu convite. Obrigado, eu que agradeço. Foi um prazer ter estado aqui a partilhar conhecimento. O Jorge, uma autoridade naquilo que é empreendedorismo, áreas comerciais, coaching e liderança. Um prazer. Então, se gostaste do nosso episódio, por favor, dá-nos 5 estrelas nas plataformas da Apple ou do Spotify. Já sabes, aqui não há episódios todas as semanas, há um por mês, mas pensado para fazer a diferença. Então vemos no próximo episódio, e se tens amigos, familiares que também gostavas de partilhar com eles conhecimento sobre empreendedorismo, liderança ou gestão, por favor, envia-lhes o link e vemo-nos daqui a um mês.